Muitos dizem que Shakespeare foi o maior escritor de todos os tempos e que ninguém escreveu tão bem quanto ele sobre as paixões e os ódios do homem. Outros acham que teatro nem é literatura. Teatro é literatura? Eu acho que sim. Teatro é uma forma de literatura escrita que promove um ponto de partida, que promove um roteiro inicial, que pode até ser sujeito a invenções, a momentos, a coisas instantâneas, a coisas que surgem, talvez do diretor, talvez dos atores. Está aberto, inclusive é uma forma bem aberta, mesmo quando ela é realista e fechada. Acho que sim, acho que é literatura sim, como não. E a gente pode ler a peça como literatura? Eu acredito que sim, de um modo geral, sim. Existem algumas peças que são uma forma de teatro que é melhor para ser lido, que dá muito prazer só na leitura, e outros que realmente dependem muito mais de encenação, do espetáculo, da colaboração, da presença dos atores. Varia muito conforme a época, conforme a escola a que pertencia o escritor. Shakespeare, por exemplo, é um extraordinário prazer, só ler, né? Enquanto que algumas coisas mais contemporâneas, ou mesmo algumas coisas de Brecht, precisam muito do espetáculo. Será que antigamente autores podiam imaginar que a peça deles ia ser lida em livro, ia ser aproveitada desse jeito? Eu acredito que sim. Quando se pensa em antigo, é preciso saber que tipo de antigo, a qual antiguidade a gente está se referindo. Eu penso muito antigo, tá? Gregos e tal. Os gregos talvez não. Talvez os gregos não pensassem no teatro lido, embora eles o escrevessem, seus roteiros, né? Mas não creio que eles pensassem no teatro como um gênero que iria dar prazer lido. Mal eles sabiam como dar prazer hoje em dia o teatro grego lido, né? Mas eu acho que com o passar do tempo, pouco a pouco, os autores começaram a perceber que eles podiam ser guardados, ser eternizados, transformar-se em documentos mesmo inclusive de uma evolução do teatro como tal, né? Pouco a pouco eu acho que vão se dando conta, e eu não penso, não tenho dúvida de que, por exemplo, o teatro realista, mesmo o teatro romântico, talvez até mais o romântico do que o realista, eu tenho certeza que o autor de teatro romântico sabia que ele ia se transformar numa peça literária, e que ele ia virar livro, que ele ia ser lido, com certeza. Será que o Shakespeare foi o primeiro autor teatral a chamar assim, atenção para o texto, ou quem foi o primeiro? Difícil dizer, mas talvez um pouco antes de Shakespeare mesmo. Eu acho que já no teatro medieval começava a haver muita poesia para ser guardada, para ser repetida. Ou já começava, veja Gil Vicente, por exemplo. Hoje em dia ando muito pensando em Gil Vicente. Gil Vicente é século XVI, né? Quer dizer, 1500, tem a idade do Brasil, 1500, ele já estava escrevendo em 1500. E ele escrevia versos metrificados e rimados, e versos que eram gostosos de se dizer, claro que naquele português daquele tempo, não, mas eu acho que ele já sabia que aquilo ia permanecer, ele já estava pensando em manter aqueles versos dele para a posteridade também falados e lidos. Alguns autores, assim como Martins Pena, Jorge Andrade, Plínio Marcos, Guarnieri, eles não mereceriam ser estudados como escritores, como literatos? Assim? Eu acho que eles até são. Eu acho que em termos de... Eu não sei se as escolas de literatura fazem isso. Eu fiz letras na USP e nunca ouvi esses nomes lá. É possível que não tenham sido feitos até agora, mas está havendo um movimento, inclusive nas escolas de literatura, que eu acho que está começando agora, para se pensar também o gênero drama como literatura a ser estudada mesmo, em letra, em livro. Uma curiosidade minha, por que o Machado de Assis, um autor tão espetacular, um escritor tão maravilhoso, em teatro não foi feliz? Nem em teatro, nem em poesia, né? Também ele fez uma poesia menor. A vocação dele era para a ficção narrada, para a ficção lida como narrativa mesmo. É onde ele se dá melhor, nos contos e nos romances, né? Aí explode, aí é o que ele realmente gostava de fazer e não sabia. Vai ver que ele tinha vontade de ser poeta e não foi,
e tinha vontade de ter sido dramaturgo e também não deu certo. O que tem de específico no teatro que impede que um grande romancista seja um dramaturgo? Em primeiro lugar, o dramaturgo tem que saber dialogar, o que não é fácil também. Você pode encontrar excelentes ficcionistas. Nesse momento eu estou lendo um excelente ficcionista, que é o Alejo Carpentier, o cubano. Ele é maravilhoso narrando, descrevendo, sugerindo coisas. Agora chega na hora do diálogo, ele não é bom. Ele não é bom no diálogo. Ele não te dá um diálogo que te convença, que você veja um personagem falando e o outro personagem respondendo. Sabe? Você tem que saber que um personagem é um, o outro personagem é dois. Eles falam diferente. Então, se você não dominar bem o diálogo, você não pode ser um bom dramaturgo. E depois você, conforme o gênero de teatro que você vai fazer, eu acredito muito no teatro que tem ação, em que as coisas, os acontecimentos evoluem. Quer dizer, no momento em que uma pessoa diz para outra, um namorado diz para a namorada, eu não te quero mais, eu estou interessado em outra pessoa, isso aqui passou, acabou meu gás, eu não tenho mais, não quero ter mais nada com você. E acaba esta cena, você tem uma moça que achava que era amada e percebeu que não é mais. E um cara que estava preso a esse compromisso e que agora está livre para outra coisa. Há um momento antes e um momento depois. Esses 50 segundos de fazer esta cena fazem a ação evoluir. Você tem que saber isso, fazer isso. O modernismo também não teve um grande representante teatral, né? A altura da prosa e da poesia. Acho que não, né? Porque Oswald de Andrade é um cara que é muito festejado, mas eu não gosto do teatro dele. Pessoalmente, eu não gosto do teatro dele, eu não me dou bem com o teatro de Oswald de Andrade. Mas ele é um cara muito festejado. Acho que é o único que teria feito teatro e tal, que se dedicou a isso. Na minha opinião, não deu certo. Será que essa míngua recente de teatro publicado é porque o leitor não gosta mais de ler rubricas e pequenos detalhes que tem uma peça de teatro? Será que isso atrapalha o teatro como literatura? Olha, Toreiro, eu acho que o que está havendo nesse momento não é só a diminuição de edições. É um momento de falta de produção de grandes dramaturgos brasileiros mesmo. Quer dizer, a gente foi muito bem até Guarnieri, essa turma do Guarnieri, aquela temporada da ditadura. Não que eu estou elogiando a ditadura, pelo amor de Deus, muito pelo contrário, mas foi uma contrapartida, foi um encontro de forças. De um lado estava a repressão e de outro lado estava o desejo de romper isso. De lá para cá eu tenho visto muito pouca coisa boa. Tem. Eu não vou fazer injustiça de dizer que não tem. Tem alguns. Mas é muito pouco em relação ao que a gente teve nessa época. Então, talvez essa falta de edições também se corresponda ao fato de haver esta baixa. E existe uma tentativa do teatro contemporâneo de se libertar da raiz literária? De ser mais cena, mais balé do que... Está havendo um movimento muito grande no sentido de ser mais espetáculo só. Espetáculo sem se preocupar muito com o texto. Não ficar preso ao texto, não ter que ter um texto escrito com, 50, 60, 100 páginas, não. Fazer espetáculo, promover certas coisas, por exemplo, sair andando pelas ruas do Bom Retiro, né? Há pouco tempo a gente teve um espetáculo assim, sai andando pelas ruas do Bom Retiro, encontra alguém, troca algumas palavras e continua, você vai vendo o cenário todo em movimento, porque você vai andando e tal. Daí você encontra uma vitrine que você para e os atores às vezes improvisam diante daquilo, são solicitações que eles são chamados a improvisar e tal. Quer dizer, o texto ali não tem importância. Vale a luz, vale o cenário, vale a improvisação. Quando você escreve um romance e uma peça, você pensa diferente? Pensa, claro. Pensa porque, primeiro, a peça de teatro não precisa de descrições. Quem dá as descrições é a cena, quer dizer, é o cenário, são as luzes, são os figurinos, é a maneira como os atores se comportam.
Você não precisa escrever, então fulano riu gostosamente, o ator vai e ri gostosamente, né? Então você prescinde dessas descrições. Você tem que é mais concentrado, o drama é mais concentrado, né? Então você tem que se concentrar no diálogo e no que as pessoas vão fazer, no que os personagens vão fazer para conseguir fazer avançar aquele mundo que é o mundo dramático, um mundo, a palavra é concentrado mesmo, um mundo mais concentrado. Chekhov dizia que se numa parede aparece, quando a gente abre as cortinas, numa parede aparece uma arma de fogo, é porque alguém vai morrer de um tiro, né? Então você vê, essas coisas não dependem de descrição, você olha e vê. No meu caso, quando eu faço o roteiro, eu imagino a cena visualmente. Quando eu escrevo um livro, eu penso no texto, sabe, na palavra. Existe essa diferença? Com certeza, com certeza. Você está dando exatamente a chave. Você tem, é você descrever, por exemplo, os sentimentos dos personagens, seus próprios sentimentos. Você pode escrever páginas descrevendo os sentimentos dos personagens, a maneira como eles estão enfrentando a situação, como eles estão se defrontando e tudo isso. E isso você faz na ficção escrita, na ficção literária escrita. Agora, se você for para teatro, ou para cinema, ou para televisão, já é outra forma de os atores descreverem as sensações dos personagens, os sentimentos dos personagens. Aí vai estar a cara deles. Se for em cinema e televisão, mais próxima, né? Se for em teatro, será todo o corpo deles que vai expor o que eles estão sentindo, pensando, tudo, né? Pensei assim, será que eu vou escrever teatro? Eu pensei, não, acho que eu não vou querer escrever uma coisa que morre, sabe? Fazer filme fica para sempre, tá lá, a película fica, mas teatro morre, acaba a temporada, morre. Eu achava isso muito triste. Morre o espetáculo, mas não morre o texto. Dario Fo nasceu em 1926 na Itália. Ele não se encaixa no estereótipo do escritor que fica apenas no computador. Ele é ator, mímico e palhaço. Já escreveu cerca de 70 peças e recebeu o Prêmio Nobel em 1997. Entre suas obras mais conhecidas estão Pegue, Não Pague e Morte Acidental de um Anarquista, que fizeram muito sucesso no Brasil. Um dos alvos preferidos de Dario Fo é a Igreja Católica. Para o Jornal Oficial do Vaticano, Mr. O Buffo, peça televisionada em 1977, é o programa mais blasfemo jamais levado ao ar na história da televisão mundial. Considerada sua obra-prima, Mr. O Buffo é uma reunião de mais de 20 monólogos. Trata-se de uma reinvenção do teatro medieval, cuja pretensão naqueles tempos era contar as histórias da Bíblia. Mas, na peça de Fo, o tom é profano. Simeon, por favor, me faça um sinal. A produção de textos dramatúrgicos, ela não é tão extensa na seara infantil, mas a gente tem uma produção que vai além de Maria Clara Machado. Karen Ascioli é uma autora carioca que tem mais de 30 peças e desse repertório 10 viraram livros. A Karen é atriz, dramaturga e encenadora com um repertório bastante significativo no teatro infantil. Alguns dos seus livros mostram bem essa marca de uma brasilidade, como ela estabelece pontes entre a criança de hoje e o passado. Então, ela já escreveu Os Meus Balões, que é um encontro entre Júlio Verne e Santos Dumont. O circo está na excêntrica família Silva. Turru, o menino Villa-Lobos, traz a história do compositor. E o Carnaval em Viva o Zé Pereira. Na produção dela, mais recente, vale destacar um livro em que ela traz a criança contemporânea, que é Cabelos Arrepiados. É uma história de 5 crianças insones, em que ela parte desse fato de que as crianças têm dormido menos e por isso as crianças têm sonhado menos. E ela trabalha o que ela chama de dramaturgia pontilhada. Ela é um texto mais enxuto, em que abre espaço para a plateia, no caso, né, ou para o leitor, completar com a sua imaginação. Então é cheio de reticências, pontilhados, respirações, justamente para abrir para a plateia.
Vale a pena ler o texto dramatúrgico no suporte livro, ver no teatro, e a criança ter a oportunidade de ler esse livro e brincar em casa de teatro, né? De poder ver como a palavra transita do livro para uma encenação. Normalmente, quando eu escrevo à mão, escrevo aqui, nesta mesa, sobre essa mesa, com canetinhas. Muitas vezes são anotações, são coisas mais ou menos rápidas, às vezes são poemas, às vezes são notas sobre outras coisas que eu quero escrever depois. Aqui tem a minha agenda e aqui está anotado, na medida do possível, todas as meus compromissos e as minhas obrigações. Isso quando eu estou escrevendo à mão. Agora, eu escrevo também quando são coisas mais longas, coisas que eu quero deixar gravadas, coisas que eu estou estudando ainda, escrevendo por experiência para depois poder modificar. E você sabe que a modificação no computador é muito mais fácil do que quando a gente está escrevendo à mão. Então eu lanço mão do computador, que está logo aí também, e uso na medida da necessidade. Olha, não tem como. Eu escrevo a qualquer hora do dia ou da noite, porque inclusive lá ao lado da minha cama, no criado mudo, eu tenho uma gaveta com papel e canetinha também, porque pinta às vezes alguma coisa quando eu vou dormir ou quando eu acordo, às vezes até no meio da noite, de repente esses despertares meio estranhos que a gente tem, e é porque alguma coisa está cutucando lá e a gente está querendo escrever. Então eu escrevo em qualquer lugar que pintar, às vezes fora de casa, às vezes quando eu estou em alguma situação que me dá vontade de anotar alguma coisa, ou de mesmo fazer um poeminha. Às vezes eu faço um poeminha assim nos lugares mais inesperados. Tem um pouco uma certa rotina, não é absolutamente uma coisa sólida, não. Eu posso escrever, mais frequentemente eu escrevo coisas mais longas assim à tarde e à noite. De manhã eu fico lendo o jornal, ou então simplesmente preguiçando pela casa. A gente escreve para expressar alguma coisa inexprimível, né? Alguma coisa que de outra forma a gente não consegue expressar. Às vezes cartas, por exemplo. Nas cartas, às vezes, a gente diz coisas muito mais bem explicadas e muito mais interessantes e verdadeiras do que numa conversa só. A gente está está mais em segredo, está mais em solidão, está mais protegida. Então, às vezes, numa carta você diz mais coisas do que diria numa conversa. É uma necessidade interna que você não consegue realizar de outra forma. Olá! Eu vim falar sobre o gênero teatro, e o livro que eu escolhi foi O Alto da Compadecida, escrito pelo escritor nordestino Ariano Suassuna. Primeiro eu quero dizer que eu não sou uma leitora do gênero teatro assim tão voraz, mas o pouco que eu li até hoje eu gostei bastante. E, na verdade, não tem nenhum livro que eu tenha lido dentro desse gênero que eu não tenha gostado. Eu já li Nelson Rodrigues, já li João Cabral de Melo Neto, vários do Ariano Suassuna, que são escritores brasileiros. Também já li Gil Vicente, que eu gostei bastante. Então, assim, embora não seja o meu gênero preferido, eu noto que tudo que eu leio dentro desse gênero eu gosto. Então há que se discutir isso. Bom, eu gostei bastante do Alto da Compadecida, já li outras peças do Ariano, mas essa é a minha preferida por vários motivos. Ela já foi adaptada ao cinema, ao teatro, já virou minissérie, enfim, é uma peça bastante conhecida no Brasil, e eu acho que quem não teve acesso a ela tem que correr atrás, porque ela vale muito a pena. Primeiro, ele não é um texto cansativo. O gênero teatro, ele vem com as falas dos personagens, né? Não é um texto corrido que você lê como se estivesse lendo um romance ou outro texto qualquer. Então você tem um diálogo e você tem a descrição do que está acontecendo. E a maneira como o Ariano faz isso aqui mantém a fluidez do texto. Isso faz com que eu goste bastante do livro. Não é todo teatro que é assim, não é toda peça que nós lemos que é assim, mas essa daqui tem essa característica de fluidez, né? Uma linguagem que ele utiliza que é muito interessante. Agora, o que eu mais gosto nesse livro é o conteúdo. E é o que ele traz
para discussão a respeito do Brasil, a respeito da nossa cultura e a respeito da nossa sociedade. Os personagens principais desse livro são o João Grilo e o Chicó. E eles são dois personagens que trazem a dualidade do ser humano, a dualidade do bem e do mal, do certo e do errado. E é uma dualidade construída a partir das necessidades que o brasileiro, que o nordestino sofre, ou das necessidades que eles sofrem. O que nós temos aqui são homens oriundos de um sistema que não está preparado para prover a eles, para oferecer a eles o que eles necessitam. Então eles precisam arrumar um jeitinho para conseguir o que eles querem. E é esse jeitinho que faz com que nós, leitores, criemos afinidades com eles. Então, assim, isso me interessou na leitura porque, a partir do que eles fazem de errado, nós vamos gostando deles. É uma grande dualidade. E nos coloca numa posição extremamente desconfortável. E faz com que, a partir dessa posição, a gente queira discutir o que está acontecendo ali. Eu acho que a temática desse livro é, de todos os que eu li até hoje, a mais interessante, porque, além de tudo, ele conta de uma forma muito acessível. É uma historinha que pode ser lida por pessoas de várias idades. E embora ela seja acessível, ela é de uma profundidade de discussão temática muito grande. E é por isso que, de todos os livros que eu já li de teatro até hoje, esse é o meu preferido. E é uma leitura que deveria ser feita por todo mundo, porque vale muito a pena. Eu dirijo a Escola Superior de Artes Célia Helena, que é uma faculdade de teatro de mais de 35 anos. Quer dizer, a gente tem um lastro na formação das artes cênicas com um enfoque na humanidade. Agora, a biblioteca nós começamos a formar a partir de 2006, finzinho de 2006, e ela abriu para os usuários em 2008. Esse acervo, esse patrimônio, ele foi sendo construído até a gente abrir a biblioteca, colocar mesmo um esquema, vamos dizer assim, mais formal e nomear, né, a Biblioteca Raul Cortez, que é hoje uma biblioteca super especializada em teatro. Então, nós temos, não exatamente títulos, mas assim, do acervo todo, vamos considerar como itens, porque aí você tem CD, DVD, revista, programa de teatro, livro. Nós temos mais de 16 mil itens. Conta com os acervos da Célia Helena, fundadora da escola, do Raul Cortez. É muito importante ter acesso ao material do Raul e da Célia, principalmente, porque a gente entende como que esses artistas estudavam o teatro. E tem várias coisas aqui nessa biblioteca que te remete a uma casa, justamente por causa disso, pela pessoalidade que ela carrega. E quando foi muito importante para uma pessoa, isso te traz a importância que o material realmente tem, e aí promove o seu próprio interesse. Traz uma alma, um jeitão. E fora isso, a biblioteca a gente montou de um jeito que ele sinta um pouco a cara, o desejo de ler. O ambiente traz uma sensação gostosa. O pesquisador pode encontrar programas de teatro raríssimos, coisas que foram feitas há muito tempo atrás e que é difícil encontrar, então são registros históricos importantes, textos importantes que às vezes não estão publicados ainda. Nós temos todos os livros teóricos a respeito de teatro, tanto a parte de atuação, quanto cenário, figurino, iluminação e artes em geral. A arte, ela tem um lugar de ser prática. E essa prática, ela precisa ser preenchida de conteúdo. O ser humano precisa de mundo simbólico, de metáfora, senão a vida não é nada. A vida não pode ser concreta. E a gente precisa ver o olhar do outro e olhar através desses olhares, abrir, é muito importante. Não há quem não goste. E as bibliotecas têm um papel muito importante nisso. William Shakespeare nasceu em 1564 na Inglaterra. Ele começou escrevendo comédias, depois tragédias e por fim passou às tragicomédias. Sua peça Romeu e Julieta conta a história de dois jovens que vivem um grande amor, mas eles morrem. Shakespeare também foi ator. Aliás, naquela época todos os atores eram homens. Em Hamlet, talvez sua peça mais conhecida, o fantasma de um rei assassinado pede que seu filho vingue sua morte. Hamlet é o herói que questiona.
Em suas peças, Shakespeare usou tramas e personagens de vários autores, como Plutarco, Ovídio, Chaucer, Boccaccio, Sêneca, Plauto, Homero, e a lista continua. A força de sua obra vem dos personagens complexos, dos enredos bem construídos e de sua linguagem poética, que continuam vivos até hoje. O resto é silêncio. Olha, um dramaturgo para sempre, um escritor para sempre, para a gente reler sempre. Shakespeare. E dentro de Shakespeare, entre tantas outras coisas maravilhosas, o Hamlet. Você vai passando por ele até que você chega naquele ponto que todo mundo conhece. To be or not to be? That is the question. E você vê que Shakespeare falou sobre as coisas fundamentais da vida do ser humano, que é ser ou não ser, viver ou não viver, aceitar a vida com tudo que ela tem de triste e doloroso, mas também de feliz e prazeroso, ou simplesmente se retirar da vida. Shakespeare te mostra e nos mostra todas as coisas mais importantes e fundamentais da vida humana.